Fala, minha turma, beleza? A aula de hoje é sobre medidas de dispersão são utilizadas na estatística. E eu já tenho um vídeo no canal falando sobre as medidas de tendência central, que é média, mediana e moda, tá? E para começar a falar sobre as medidas de dispersão, é bom a gente conceituar um pouco da estatística, tá? Que a gente pode falar que é o estudo do comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. E também posso falar que é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números, tá? Dentro da estatística, nós temos o que a gente chama de universo estatístico ou população estatística, que é um conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relevantes ao tema. E dentro do universo estatístico, eu posso ter amostras e diferentes amostras para a gente poder quantificar a parte que a gente quiser, entendeu? Fazer a previsão, prognóstico, estatística do que a gente quiser, tá? Então eu posso conceituar que a amostra seria um subconjunto da população estatística e normalmente é quando não é possível coletar dados de todos os elementos do universo. Retira-se desse universo um subconjunto chamado amostra. Tá ok? Digamos que eu tenha a nossa escola, por exemplo. A nossa escola como um todo, eu posso fazer um prognóstico, eu posso fazer uma estatística sobre os professores, ou sobre os servidores, todo mundo, ou sobre os administrativos, ou sobre só os alunos. Dos alunos, só as mulheres, ou só os homens, ou com faixa etária de X ou de Y. Então, uma amostra eu tiro do meu universo estatístico, beleza? E dentro desse amostra, eu posso falar sobre rol, tá? Que é uma sequência de dados colocados em ordem crescente ou decrescente. Normalmente, na estatística, o rol são dados numéricos, tá? Antigamente eu lembro as pessoas falando, vou fazer um rol de roupa que eu vou mandar para a lavadeira, eu vou mandar um rol um rol de coisas que eu preciso comprar para casa. Então o rol antigamente é normalmente usado como uma relação, entendeu? Uma lista. E na estatística a gente trabalha mais como valores numéricos, tá? E finalmente as medidas de dispersão que é o objeto deste vídeo, que eu posso falar que são parâmetros estatísticos utilizados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, média, moda e mediana, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Tá? Primeiro medida de dispersão que a gente vai usar vai ser o desvio absoluto médio. Entendeu? Que a gente pode falar que é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios, tomados em relação a uma das seguintes medidas de tendência central, média ou mediana. Tá? E eu posso conceituar também que a variabilidade é a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomados como ponto de comparação. Pela fórmula, dá para a gente ver melhor. Por exemplo, o que é o x com a barrinha em cima? X com a barrinha em cima é a medida de tendência central, é a média ou mediana que eu estou usando de parâmetro. E o x1, x2, x3 e até xn são os valores da minha amostra, tá? Então o que eu estou fazendo aqui quando eu pego x1 menos a média? Eu estou vendo a distância desse valor até a média, tá? E está em módulo, então tanto faz eu colocar aqui a média menos o valor ou o valor menos a média. Não importa, se der negativo vira módulo, fica tudo positivo, tá? Então, somado essas diferenças de cada medida da amostra até a mediana ou a média, dividido pela quantidade de amostra que eu tenho, eu consigo achar o desvio absoluto médio, tá? E como é um somatório, eu posso falar também que é o somatório do módulo dos valores, a diferença dos valores pela média, tá? Variando de 1 até n amostras, dividido pela quantidade de amostras, tá? Conceituando, DAM é o desvio absoluto médio, x1, x2, x3, x4 até xi são os elementos de classe da minha amostra,
N são a quantidade de valores que eu tenho, quantidade de elementos de classe, e o X barrinha é medida de tendência central, tá? Média aritmética, simples, ou ponderada, ou mediana, tá? Tanto faz. Então agora, vamos fazer um exercício para a gente fixar isso aqui um pouquinho. Um professor postou 6 vídeos na internet. Cada um dos seus vídeos receberam o seguinte número de curtidas. Um vídeo teve 14, outro 15, 16, 17, 26 e 32. Calcule o desvio médio absoluto. Primeiro, eu preciso calcular a média. Bom, calculando pela média aritmética simples, até porque nenhum valor de curtida se repete, tá? Se repetir, a quantidade vira peso, aí eu posso calcular como média aritmética ponderada, ou somo todos, inclusive, que está repetindo. Bom, para entender o que eu estou falando aqui melhor, eu aconselho você ver o outro vídeo que está no canal, entendeu? Que são as medidas de tendência central. Beleza? Então, eu vou pegar a média aqui e somar 14 mais 15 mais 16, 17, 26, 32, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas. Você está falando que é 6. Beleza? Ó, 6. Tá? Ok, aqui, ó, 6. Beleza. Vai dar 20. Agora eu vou calcular, o que eu preciso agora? Pela fórmula do desvio médio absoluto, eu tenho que calcular essas diferenças até a mediana. De todas elas até... Entendeu? Perdão, até a média aritmética que nós calculamos. Então, eu vou fazer separadinho aqui, ó. Xi dividido pela média, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aonde a média é 20, ó. Então, eu vou subtrair tudo de 20. E quem que eu vou subtrair de 20? Os valores 14, 15, 16, 17, 26, 32. Então, 14 menos 20 vai dar menos 6, módulo 6. Ou então 20 menos 14, tanto faz, né, gente? Dá 6. Aqui vai dar menos 5, que dá 5. Aqui vai dar menos 4, que dá 4. Menos 3, que dá 3. Aqui vai dar 6 positivo, continua. E 12 positivo. Somando tudo, tá? Eu vou ter igual a 36. Então, o valor do desvio médio absoluto, ele vai ser quem? O somatório aqui, ó, dos módulos das diferenças dos valores até a média, tá? Que deu 36, dividido pela quantidade de vídeos, quantidade da minha amostra, que são 6. Então, a variação é de 6 curtidas, para mais e para menos do valor médio. Tá certo? Agora, nós vamos olhar outro valor, entendeu, de dispersão que chama variância. E ela é dada por, entendeu, o valor de sigma ao quadrado, que é normalmente utilizada como simbologia, tá? Então, a gente fala que a variância é uma medida de dispersão, que é a distância que um valor médio apresenta dos demais valores do conjunto de dados, tá? Ou então é uma medida de dispersão estatística, indicando quão longe, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado. Pela fórmula, eu tenho aqui a fórmula, entendeu, do desvio absoluto, não é isso? Ok? Qual que vai ser da variância? Eu vou levar todas as diferenças aqui, ó, ao quadrado, tá? Então aqui acaba virando, entendeu, o valor da fórmula da variância. Esta é a fórmula da variância. Agora, dando uma melhoradinha nela, se eu tenho um módulo elevado ao quadrado, eu posso tirar o módulo, né, gente? Que se der menos 2 elevado ao quadrado, vai dar 2. Né? Então, tira um módulo aqui, fica essa fórmula. Tá? Ou então representada de outra forma também. Entendeu? Que é o somatório dos valores menos a média, elevado ao quadrado, tá? Vai variar de 1 até n, dividido pela quantidade de valores da amostra. Tá? Um exercício para fixar, eu escrevi assim, ó, uma empresa está contratando um profissional pela análise de currículo. Foram selecionados 2 candidatos que estão com a mesma média de notas. A empresa adotou como critério de desempate a variância do conjunto de notas em todas as disciplinas. O candidato que tem o desempenho mais regular terá direito à vaga. Quem foi contratado? Então aqui está a tabelinha das notas dos meninos, tá? E as disciplinas que a empresa selecionou foi Física, Geografia, História, Português, Matemática e Química. Ok?
Aí o que ele fez então? Bom, a primeira coisa que a empresa fez foi na mesma média. E para calcular a variância, eu preciso dessa média. Então vamos calcular a média do candidato A e a média do candidato B. Não é isso? Então a média, estou fazendo pela média aritmética simples, tá? Porque eu vou somar todas as notas. Então eu tenho aqui do candidato A, 8 mais 7 mais 5 mais 7,5 mais 6,5 mais 8 dividido por 2, 4, 6 disciplinas. Aí aqui vai dar 42 dividido por 6, a média deu 7. O candidato B eu também somei a média. Ficou 8 mais 6 mais 7,5, 7,5, 6 e 7. Dividido por 6 notas também. Acabou que deu 42 dividido por 6, 7. Beleza. Mesma média. Tá certo? Ó, em cima. Mesma média. Então agora, nós vamos calcular a variância do candidato A e do candidato B. Tá? Então, eu tenho aqui o enunciado de novo, já com as notas de novo, e eu achei que a média dos dois são 7. Né? Com a fórmula da variância, tá ok? Eu vou substituir os valores, tá? Substituindo, primeiro, eu tenho aqui, ó, x barra, que é a média, vai ser 7, ó. Ok? Coloquei na fórmula. Agora, cada nota do A, que eu estou fazendo a variância do A aqui, ó, tá ok? Ó, do A, eu tenho aqui, ó, 8, 7, 5, 7,5, 6,5 e 8. E dividido por 6 notas. Fazendo toda essa operação aqui matemática, eu achei que o valor da variância foi 1,08. Tá? E para o candidato B eu fiz a mesma coisa. A média é a mesma, tá? Tudo 7. Ok? E as notas deles são 8, 6, 7,5, 7,5, 6 e 7, dividido por 6 notas, que deu 0,58. Bom, variância, desvio médio absoluto, e o próximo que nós vamos ver é tudo que relaciona ao valor médio a distância de cada valor da amostra até ele. Né? Então eu posso supor ou falar que o desempenho mais regular é o candidato cujas notas apresentam menor dispersão em relação, tá, à média aritmética. O candidato tem menor dispersão entre a média aritmética, ou seja, mais regular a média, é o candidato B, que tem aqui, ó, uma variância de 0,58 em relação à outra. Tá? A outra é quase o dobro, vamos dizer assim. Ok? Então, o candidato mais regular é o candidato B. Consequentemente, ele vai ser contratado pela empresa. Tá? Bom, agora, nós temos o desvio padrão, que é representado pela letra sigma apenas, não sigma ao quadrado. Bom, para fazer já uma analogia, se a variância é sigma ao quadrado e o desvio padrão é sigma, então o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Tá? E por que existe a variância e o desvio padrão? A definição mais assim, direta que eu possa colocar é essa aí. É uma das medidas mais utilizadas, entendeu, para um grupo de dados, e a vantagem que apresenta sobre a variância é de permitir uma interpretação direta da variação do conjunto de dados, pois o desvio padrão é expresso na mesma unidade que a variável, quilo, centímetro, atmosfera, entendeu? E o que for. Porque a variância não é sigma ao quadrado. Então vai dar, o cara tem, entendeu, uma medida de dispersão de 0,58 metro quadrado. Poxa, você está trabalhando com altura, metro quadrado não vai ter um significado muito real. Então, utiliza muito desvio padrão para isso. Tá certo? Então, a fórmula do desvio padrão vai ser, eu tenho a fórmula da variância, só como é elevado ao quadrado, então eu vou pegar, botar aqui o sigma e elevar a fórmula da variância ao quadrado. Tá certo? Da mesma forma no somatório. É o mesmo, só que raiz quadrada dele. Tá? Bom, vou fazer um exercício agora. Tá? Os dados a seguir foram obtidos em indivíduos contaminados pelo veneno de um certo tipo de inseto submetidos a tratamento. A variável de interesse recupe é definida com o tempo em horas entre a administração do tratamento e a recuperação do indivíduo. E os valores foram esses aqui, ó, 3, 20, ó, 10, 4, tá tudo fora de ordem, não é isso? E está pedindo para calcular agora
a média, tá? A mediana, a variância e o desvio padrão. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar em ordem crescente, fazer o rol em ordem crescente. Então eu coloquei todos aqui em ordem crescente, tá? Então calculando a média, no caso está repetindo o valor, eu vou chamar de ponderada, até porque, por exemplo, o número 1, ele aparece apenas uma vez, então eu vou pôr 1 vezes 1, peso vezes o valor. O 3, o algarismo 3 aparece 1, 2, 3, 4. Eu vou botar aqui, ó, 4 vezes 3. Ou poderia repetir aqui também, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Tá ok? O algarismo 4 aparece uma vez, então 1 vezes 4. O 5 também, 1 vezes 5. O 8 aparece 2 vezes 8. O 10 aparece 3 vezes 10. O 12 apenas uma vez e o 20 duas vezes. E dividido pela quantidade de números que eu tenho aqui, ao todo, que vai ser, que eu já somei aqui, que é os pesos, 1, 4, 1, 2, 3, 1 e 2, ok? Então, dessa forma, agora fazendo a conta, eu tenho 1 vezes 1, 12, 4, 5, 16, 30, 12 e 40, dividido por 15, que aparece aqui 15 valores. Então, vai dar ao todo 120 dividido por 15, a média ponderada é 8, que eu preciso para usar na variância e, consequentemente, no desvio padrão, pela fórmula, tá? Bem, então agora, eu repeti aqui, né, coloquei o exemplo, vou ordenando por ordem crescente que a gente já tinha feito, nós achamos que a média, tá, foi 8. Então agora eu fiz uma tabela, gente, para a gente poder adiantar as nossas operações matemáticas. Eu tenho aqui o tempo, tá? 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 20, que são os valores, tá? 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 20. A quantidade de ocorrência desses valores, 1 aparece uma vez, o número 3 aparece 4, o número 4 aparece 1, bonitinho aqui, ó. Aqui eu já coloquei que a diferença entre cada valor, a sua mediana, a sua média, eu já fiz a conta aqui elevado ao quadrado, que eu vou usar para variância, e aqui eu já multipliquei, entendeu? A frequência vezes a variância. 1 vezes 49, 4 vezes 25, 100, 1 vezes 16, 16, 1 vezes 9, 9, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, e o total deu 480, tá? Então, a primeira coisa que está pedindo para calcular aqui é a média, eu já calculei. Eu tenho que calcular agora a mediana, tá certo? Mediana, medida de tendência central, tá? De frequência central, de um total de 15, quem está exatamente no meio é o 8. Então, no 8, eu contando as frequências, eu tenho quem aqui, ó? 1 com 4, 5, com 1, 6, com 7, 8 está no tempo de 8. Tá? Se está no tempo de 8, a medida de frequência central exatamente é 8. A medida que exatamente está no meio, tá ok? A variância, tá? Coloquei a fórmula do somatório, onde o somatório todo da variância, que é o quadrado, já multiplicado pela quantidade de frequência, é 490, tá? E dividido pelo total de frequências, que é 15, ok? Aqui eu achei que é 32,67, tá? E o desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância, quadrada da variância. Eu achei 5,71. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Ela é simples, mas já dá para você fazer qualquer tipo de exercício, entendeu? Utilizando as fórmulas, tá? Eu fiz uma aplicação apenas de cada uma, para o vídeo não ficar muito extenso, tá ok? Eu espero que vocês assistam o vídeo anterior também, tá? Para poder fixar bem essa matéria. E agora, boa sorte nos exercícios, tá ok? E até a próxima. Obrigado.